E outras eleições também que chamaram a atenção do mundo todo, aí eleições americanas, né? 2025 também vai marcar o retorno de Donald Trump à Casa Branca. O republicano venceu a rival democrata Kamala Harris com um total de 312 delegados contra 226 da concorrente. As eleições americanas foram marcadas por turbulências, entre elas o atentado a tiros contra Trump em julho. Dias depois, o atual presidente Joe Biden anunciou a desistência da disputa em meio a uma série de críticas e questionamentos sobre a sua capacidade cognitiva até e capacidade não só de disputar as eleições, mas como também de governar em um novo mandato. Mais 4 anos que estaria à frente da presidência dos Estados Unidos caso viesse a ganhar as eleições que depois sequer disputou, ficou para Kamala Harris disputar pelo Partido Democrata. Esta daí foi uma eleição que surpreendeu pelo resultado, porque havia grande expectativa, Diogo da Luz, sobre como é que os swing states, aqueles estados pêndulos, iriam votar. Mais para lá, mais para cá, mais para os republicanos, mais para os democratas. E quando foi a apuração, veio a apuração, aí não foi uma vitória, foi um massacre em relação a esses swing states. Ganhou em todos os 5 states, o Donald Trump, e teve essa vitória avassaladora. Precisava de 270 ou 271? 270. 270 delegados, teve 312. E aí, Diogão? Foi, sem dúvida, um verdadeiro massacre, né? Porque é muito raro acontecer nos Estados Unidos. Ganhou o Executivo, ganhou a Câmara e ganhou o Senado. Normalmente, o eleitor americano é sábio a ponto de dar o Executivo para um partido e o Congresso para outro, de forma a dificultar a vida do seu governante. A visão do povo americano é: quanto menos o governante puder fazer, melhor será para mim. Por isso faz essa divisão. Dessa vez, Donald Trump tem a faca e o queijo na mão. Agora, a dúvida que fica, eu queria ouvir até opiniões aqui, é se o Trump ganhou e deu a lavada ou se os democratas que se deram uma surra. Porque, primeiro, a insistência do Biden em ser candidato lá atrás. Porque se ele não tivesse insistido, possivelmente os democratas teriam se oxigenado, trazendo um candidato mais jovem, com novas ideias, etc. E insistiram num discurso que o americano não queria. Discurso muito woke, discurso de costumes. Pautas identitárias, né? Identitárias, não colou. Se aquilo fosse importante. Tanto é que no último dia de campanha estavam os dois candidatos, Kamala Harris e Trump, na Pensilvânia. Ele, Trump, falando com membros da União dos Trabalhadores, que é um grupo muito maior, e ela falando com artistas, falando desses assuntos, numa reunião fechada. Isso foi o símbolo do erro dos democratas, na minha opinião. Isso colocou numa balança de estratégia política, o Ricardo Rous, a pauta identitária, o discurso woke que o Diogo está trazendo, né, ali, que tem naturalmente seu valor de um lado da balança, mas de outro a questão econômica, que para muitos pesa muito mais. Tem um peso dobrado, às vezes tem menos tamanho, mas é mais pesado, o material mais denso, porque envolve a vida de todos na prática. E aí, para muitos, a pauta econômica, as questões econômicas nos Estados Unidos é que foram determinantes para o resultado final, superando, inclusive, essas pautas identitárias. Só fazer um acréscimo antes do Holtz, essas pautas de trabalho, de economia, elas não fazem barulho, mas elas afetam uma quantidade muito maior de pessoas. Elas afetam e afetaram nas eleições americanas. Não tenha dúvida nenhuma que a opção do Partido Democrata, inclusive a insistência quando houve a troca do Biden pela Kamala, em ficar nessa pauta identitária, para mim, foi o que fez os democratas perderem as eleições. O Trump fez uma campanha belíssima, ele correu muito, ele trabalhou muito. Eu frequentei muito ao longo do ano passado, ao longo da campanha do Trump, os Estados Unidos, dava para perceber que ele correu muito, fez uma campanha muito contundente em cima destas pautas que tem a ver com economia, que para eles são importantes, inclusive conseguindo o voto do americano, que é um eleitor, o imigrante americano legalizado, que pode votar nos Estados Unidos, que entendeu essa pauta como sendo importante e acabou, na maior parte, optando pelo Trump. O jovem, que também, apesar de todo o apelo artístico, que nós nunca tivemos tantos artistas apoiando a Câmara como foi esse caso agora dessa eleição americana, todo quanto foi artista dando sua posição, se colocando, mas o ponto de vista do Trump foi
perfeito, ele conseguiu se fazer ouvir pelo público jovem, pelo público imigrante, que na verdade sempre foi democrata e agora acabou indo numa parcela bem significativa para o voto republicano. O resultado foi esse massacre, inclusive nos 7 swing states, nos estados decisivos ali onde o Trump ganhou a eleição. E a imagem mundial que marcou realmente foi do atentado, quando ele tomou um tiro e foi de raspão por uma mudança de ângulo que o salvou. Ali mostrou uma imagem histórica dele não só com o punho cerrado, mas gritando fight, fight, para a população que estava ali, para os eleitores. E isso sim deixou algo... Naquela imagem, que realmente vai ser uma imagem histórica mundial, a reação dele... Porque, gente, tomar um tiro de raspão... Você não vai saber qual vai ser a sua reação. É uma reação que não tem como ensaiar, não tem como saber qual vai ser a reação. E a reação dele foi uma reação realmente heróica, não só dele levantar... Pessoa forte. De forte, de um heróico, líder forte, né? E falar, vamos, lutem, eu posso sair daqui, mas vocês não parem de lutar. Então, isso realmente impactou mundialmente. Isso aí, você sabe. A gente tem essa imagem aí, Vitinho, se der para recuperar a imagem do atentado. Não só na hora que ele leva o tiro e já levanta a mão, tem ali uma sorte de um fotógrafo pegar uma imagem que coloca a bandeira dos Estados Unidos ao fundo, gerando... Eu achei que era inteligência artificial aquele, não era, né? Não, foi uma imagem real. E veja só, não só na hora, mas como nos dias subsequentes também. Porque no dia seguinte, ele já estava pegando voo para ir para a convenção republicana, né? Ou seja, ele estava passando uma mensagem de rápida recuperação, de resiliência, de força. Eu queria... O cara leva um tiro, Wilson, não pega um dia de atestado. E aí? O cara é um líder. Ele se mostrou uma fortaleza. Uma fortaleza. As pessoas voltam de... A gente estava até falando agora, tomando um café lá embaixo, conversando. Os eleitores hoje, as pessoas, querem votar nas pessoas com pulso. As pessoas não querem mais votar no... A pujança, né? Pujança. Com pulso. Mas eu quero só destacar um negócio do voto dele, desse negócio de pesquisa, né? Que é algo que é muito parecido aqui. A extrema-direita, o cara que é muito radical, ele tem escondido o voto. Porque na primeira eleição, se você for lembrar, eu não lembrava, porque tem uma série do Trump agora pode falar onde? Netflix. Na Netflix. Pode, depois eles mandam aqui pra gente, por favor, aí manda uma conta premium pro Wilson Pedroso. Não, eu não lembrava. E parte desse seriado mostra a primeira eleição do Trump. Ele também deram que ele ia perder a eleição. A hora que abriu a urna, você acompanha as TVs, os comentaristas, o espanto. Nossa, nesse estado aqui perdeu não sei de quanto. Nossa, no outro estado. Então, ele tem um voto... Acho eu, né? Porque não é possível a segunda vez o mesmo erro, né? Ele deve ter um voto envergonhado, um voto escondido. E a hora que abre a urna, crava ele como candidato eleito. Agora eu quero saber o seguinte. E os reflexos? E a projeção? O que isso vai gerar para o brasileiro, principalmente? Porque durante a campanha a gente teve uma discussão sobre imigração, sobre os estrangeiros, enfim. Como é que o brasileiro, porque a gente tem uma comunidade brasileira que não só que frequenta muito... Ricardo Rosso está lá toda semana, amigo. Trabalhando. Toda semana. Olha que perrengue chique. Vou trabalhar ali em Miami. Uma reunião em Nova York. Isso. Estou em Manhattan hoje. Mas muitos que moram lá também, né? Qual que é a projeção? O que a gente pode esperar? E aí, Ricardão? Você que é a pessoa que tem o lugar de brasileiro fala trabalhador. aqui. E aí? Cara, eu acho o seguinte. Primeiro que o americano, o eleitor, o imigrante que está nos Estados Unidos legalmente, ele entendeu a mensagem do Trump. Que o Trump, ele é contrário ao imigrante ilegal. Ele não é contrário aos imigrantes. Ele é contrário ao imigrante legal. Porque os imigrantes são importantes para a economia americana e os americanos sabem disso. Agora, o imigrante que entra lá de forma completamente ilegal, nem estou falando esse que vai com visto de turista, vamos pegar o nosso exemplo aqui brasileiro, vai com visto de turismo e acaba trabalhando. Não, a gente está falando um cara que atravessa a fronteira do México, mesmo sem documentação nenhuma e tal, todo esse movimento. É contra isso que o Trump se coloca e muitas vezes pode prejudicar, de certa maneira, uma parcela da economia americana. Mas eu acho que o Donald Trump e os posicionamentos dele, em especial no que diz respeito à questão da imigração,
administração e já indicou o seu ministro lá, nosso secretário, que vai ser o Marco Rubio, que foi senador pelo estado da Flórida, e vai ter um olhar muito contundente com relação a isso, em especial para nós brasileiros. Vale lembrar que o presidente Lula apoiou a Câmara, então nós vamos ter uma relação, um olhar, óbvio que a América Latina não é o número 1 nas relações exteriores norte-americanas, mas o olhar do governo Trump vai ser muito mais voltado nas relações com a Argentina, que eu acredito que vai ganhar um protagonismo um pouco maior do que o nosso aqui. Mas acho que o grande diferencial do Trump pode ser com a Ucrânia e no Reino Unido, no Oriente Médio. Acho que ali o posicionamento dele vai ser importante. E aí, Acácio, Diogo? Eu acho que em relação a nós não muda nada, até porque... Nada é muita coisa. Não, sabe, eu digo por quê. Ele foi eleito, esse discurso todo, o principal discurso, a principal narrativa foi uma narrativa de nacionalismo. Ele disse algumas vezes, nós, Estados Unidos, não somos mais a polícia do mundo. A gente tem que olhar para dentro, para depois, se sobrar dinheiro, se sobrar espaço, resolvermos os problemas de fora. Hoje, ele vai olhar para aqueles parceiros comerciais importantes, para aqueles players no mundo que possam ajudar ou afetar de alguma forma. E por mais que o nosso ego seja grande, nós não somos esse parceiro comercial tão importante assim, e geopoliticamente, nós também não temos toda essa relevância. Então, se ele olhar para a gente, ele vai olhar lá para frente. Agora não muda e não muda nada. Mas a Cássio, você não acha que... Esse é o maior problema, porque... nós não somos muito importantes para eles, mas eles são muito importantes para nós. É o nosso segundo maior cliente. E se seguir na linha do que ele vem dizendo, ele vai dificultar as importações, não só brasileiras, como de outros países, e vai dificultar a entrada de brasileiros também. Então, num primeiro momento, é de se imaginar que seja desfavorável. Porém, pode-se abrir mais espaço para exportações das commodities agrícolas e todas as commodities brasileiras, na verdade, e principalmente, se ele usar de todas as ferramentas que tem dessa vez, de bom relacionamento com o Congresso que ele vai ter, ele pode fazer um bom governo. Quanto melhor for o governo, quanto mais crescer os Estados Unidos, mais o mundo cresce e o Brasil vai na esteira e aí poderá ganhar. Só para valorizar o excelente trabalho do nosso diretor de TV, Vitor Guimarães Souza, o mais conhecido como Vitinho, ele recuperou as imagens pra gente aí, que a gente dizia há pouco, a gente repercutia as imagens do atentado. Não é isso, Vitinho? Bota na tela pra gente ver aí as imagens de Donald Trump. Olha só. Uma das imagens do ano, hein? Uma das imagens do ano, um tiro que pegou na orelha por uma mudança de ângulo repentina da cabeça de Donald Trump. Ele não foi uma vítima fatal deste tiro perigosíssimo que acertou a sua orelha e, inclusive, não sei se foi do mesmo tiro ou de outros, matou uma pessoa que estava na plateia ali. Ele coloca a mão na orelha, vê que levou um tiro. Foi milímetro do milímetro vão pra do milímetro. cima, já protegem ele, cumprindo um protocolo de segurança. Na sequência, ele é retirado, levanta a mão, já tiram a foto e ele vai gritando, fight, fight. E isso rodou o mundo todo. Certamente uma das grandes imagens do ano. Tristemente, um atentado histórico vai ficar marcado nas eleições dos Estados Unidos e do mundo todo, o Ricardo Robles. Você vê como os símbolos são importantes. É óbvio que são eleições totalmente distintas, realidades distintas, mas o Trump sofre um atentado, um tiro pega na orelha dele, enfim, tem tudo isso, levanta e grita pro povo fight. Olha o fotógrafo ali embaixo, aquele fotógrafo ali pegou a imagem, né? Aqui um candidato a prefeito toma uma cadeirada e sai de ambulância com respirador. Olha os símbolos. Um ganha, outro perde. Exatamente isso. Mas tem um ditado que diz, né? Um tiro desse, quando não mata, elege. A cadeirada não. Isso deu muita força para ele. Não, e essas cenas, se fosse num filme, a gente ia dizer forçar a barra. Mas foi realidade, né? É impressionante. E eu vou falar que pouquíssimas pessoas iriam se levantar com o punho cerrado e falar fight. A pessoa ia desmaiar, a pessoa ia sair engatinhando, rastejando, com medo de tomar outros tiros. Ele fez isso, mas ali teve erro de segurança também, deixando ele fazer aquilo, né?
Porque eles não tá... Olha, os seguranças fazem a retomada quando ele já tá de pé, que ele tá bem, aí que eles querem levar ele embora, ele fala, espera. Aí ele vai lá e grita. Né? Ali ele viu a oportunidade. Ele viu a oportunidade. Não foi automático, ele já voltou pra cima. O Trump foi cirúrgico, né? Foi diferenciado. Mas eu acho que a segurança ali errou em deixar ele se expor daquele jeito. Porque já tomou um tiro, a segurança já falhou ali, entendeu? Para ter um outro escondido e ninguém ter visto, era 2 minutos. Mas quando as pessoas forem contratar a mentoria do Wilson Pedroso, de estratégia política, a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte: olha, tem um jeito. Se você levar um tiro, se não matar, elege. Se você quiser, tem essa estratégia. Mas a cadeirada não funciona. Uma facada funciona também. Rapaz do céu, é claro, é uma brincadeira, mas é um sério, seríssimo aí. Poxa vida, um atentado contra alguém que está disputando uma eleição não é só um atentado contra a vida, é um atentado contra a democracia. Também, né? Contra a opinião alheia, contra pensamentos diversos, contra a oportunidade que todos nós devemos ter de manifestar as nossas ideias.